Boa noite, Carmelita. Esperando só dar. Falta um minuto aqui no meu para as 19 horas. Só para dar um. Eu que agradeço. Pois boa noite a todos. Já são 19 horas. Então, para que a gente possa começar no horário certo. Agradecer a presença de todos. Agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos. Agradecer a Casa Espírita Fraternidade Caminhando com Jesus, que é uma casa que sempre fui muito bem acolhido e que traz muitas boas energias e recordações, esperando logo que volte, né, o contato mais próximo, presencial, né, para que a gente consiga trocar melhor essas energias. Então, fechar os olhos para que a gente consiga se concentrar melhor, agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos, pedir orientação para que possamos conversar de maneira salutar, que as palavras aqui proferidas sejam de utilidade ao nosso aprendizado, possamos caminhar sempre vendo mais à frente e seguindo sempre, apesar das quedas, o caminho de Jesus. Que possamos, meu Pai, entender que a vida corpórea ela é passageira e são inúmeras em função da nossa necessidade de melhoramento espiritual, que possamos aprender a viver de maneira mais fraterna, mais amorosa, para que o amanhã seja de colheita agradável, de colheita de harmonia, de amor. Nos abençoe, Senhor, nessa noite de hoje. Abençoe todos que estão aqui, encarnados e desencarnados. Nos guie e nos oriente. Que assim seja. Bom, o tema da conversa de hoje e justamente caiu no dia de finados, é morte. Precisamos ter medo? Quando se fala de morte, de uma forma ou de outra, ela traz um certo receio. Mas por quê? Por quê? Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a qual são um dos que eu vou me basear, ele diz o seguinte: a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução.
Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. Em parte alguma, a morte, como em geral é considerado entre nós. Em parte alguma, ao aniquilamento. Nenhum ente pode perecer no seu princípio de vida, na sua unidade consciente. O universo transborda de vida física e psíquica. Por toda parte, o imenso formigar dos seres, a elaboração de almas, que quando escapam às demoradas e obscuras preparações da matéria, é para prosseguirem nas etapas da luz a sua ascensão magnífica. Todos nós, ou grande parte de nós, tivemos a iniciação religiosa em famílias, escolas ou grupos próximos à religião católica. Então, muitas vezes, nós tínhamos a ideia e a concepção de certa forma, de um Deus castigador, de um Deus que exigia sacrifícios para que a gente pudesse alcançar a terra prometida, pudesse alcançar o paraíso. E às vezes, essas concepções de dogmas formados nos traziam certo receio desse posicionamento, dessa situação do despojo carnal. A doutrina espírita, ela vem nos mostrar de uma forma mais aberta, de uma forma mais clara e bem mais próxima de nós, de que realmente o despojo, o desencarne é uma mudança de plano e não o aniquilamento da vida. Ela vem nos mostrar de uma forma bem firme, descortinar que a nossa vida ela continua independente da carne. Que nós, seres espirituais como somos, prosseguimos nossa caminhada rumo ao progresso espiritual, ao progresso moral. Temos passagens corpóreas, porque há necessidade desse melhoramento e é na carne que nós mais, de certa forma, facilmente adquirimos essa fortaleza para continuarmos a nossa caminhada. Não, talvez, ou com certeza, esse medo que a morte nos traz seja justamente pela visão que nós temos e pelas figuras que nos mostram da morte. De uma forma que nos amedronta, quando nos dizem que, eu ainda há pouco ouvi isso, quando nos dizem que, quando desencarnarmos, se a gente teve uma vida mais ou menos próxima de Deus, se a gente seguiu mais ou menos o caminho de Jesus, ao desencarnarmos, teremos a salvação, teremos nosso berço. E se não seguirmos, se não tivermos uma vida condizente com os ensinamentos de Cristo, nós vamos ser condenados à vida eterna. E isso, de maneira nenhuma, não desrespeitando, não querendo desrespeitar o posicionamento de outras doutrinas, mas
lógica e racionalmente, nós não podemos aceitar. Principalmente nós espíritas, porque nós acabamos conhecendo, através da doutrina espírita, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, sim, mas e também um Deus que nos dá oportunidades de recomeço, sempre para atingirmos a nossa perfeição. E nesse processo de caminhada, temos as reencarnações. Nós espíritas sabemos que o processo de reencarnação para o espírito, ele é bem mais doloroso do que o processo de desencarne. Nós, através da lei de ação e reação, que nos mostra o Evangelho, nós sabemos que todos os atos de hoje, eles refletirão certamente na nossa vida futura. Então, a preparação para a morte, embora a gente evite muito conversar sobre esse tema, embora a gente projete fugas sempre que falamos a respeito da morte, nós nos preparamos para esse momento em vida. Se nós, estudiosos da doutrina espírita, seguidores da cartilha espírita, acreditamos na vida eterna espiritual, mas não uma vida mágica, mas uma continuação do nosso caminhar, nós sabemos que a morte é só apenas um recomeço, um período necessário para averiguarmos o que fizemos na última encarnação, a fim de que no processo de uma nova nós reavaliemos nossas atitudes, os nossos atos, em função de um futuro melhor. Então, se eu ajo hoje de uma forma errada, se eu ajo hoje de uma forma equivocada e ainda não percebo que estou no caminho errado, vou precisar dessa reflexão em processo futuro e sofrer as consequências desses meus atos de uma forma ou de outra. Mas de maneira nenhuma precisamos temer a condenação eterna, porque Deus assim não age e assim não nos mostra através dos comunicados dos nossos irmãos que já nos precederam na vida espiritual. Eles sim nos trazem responsabilidades. Eles sim não nos mostram que será um paraíso, uma vez que sou responsável pelos meus atos e, sendo responsável por esses atos, eu vou ter consequências e terei que resgatar essas consequências. E aí não basta só o arrependimento, precisa da expiação para que a gente consiga mudar o direcionamento através da reparação. Ou seja, se eu causei mal ao outro, além do arrependimento de ter causado,
Eu preciso pagar a minha dívida com esse outro, ao mesmo tempo que preciso reparar o mal realizado. Então, hoje, esse momento que nós estamos aqui ouvindo, conversando, é o melhor momento para analisarmos a nossa vida e o que teremos na nossa vida futura após o desencarne. É nossa possibilidade de reconciliação com nossos irmãos, para que o amanhã não tenhamos medo, não tenhamos desavenças, desafios, dores que precisamos enfrentar. E Leon Denis, ele continua dizendo: não devemos temer a morte, mas antes nos esforçar para embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela, pela pesquisa e conquista da beleza moral, a beleza do espírito que molda o corpo e o orna com reflexo augusto na hora das separações supremas. A maneira por que cada qual sabe morrer é já por si mesma uma indicação do que para cada um de nós será a vida no espaço. Toda a morte, ela é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida até latente em nós, vida invisível da terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Para a maioria dos homens, a morte continua a ser o grande mistério, o sombrio problema que ninguém ousa olhar para a frente. Para nós, o Leon Denis fala aqui, e para nós espíritas, ela deve ser a hora bendita em que o corpo cansado volve à grande natureza para deixar a psique, sua prisioneira, livre passagem para a pátria eterna. Nós que entendemos essa passagem para a vida espiritual, que entendemos o desencarne e a morte de uma forma diferente, não só por acreditarmos, mas porque a literatura, os nossos irmãos que nos ofertam com esse conhecimento da vida após a morte, o André Luiz com a sua coleção, com o seu manancial, nos informa essa vida espiritual. Então nós espíritas que temos esse conhecimento, precisamos enfrentar essa passagem de uma forma séria, de uma forma sincera, mas tentar entender que é uma continuação e que a preparação se dá agora, que eu não posso, de forma ociosa, sentado em meu sofá, sem nada fazer por ninguém, nem mesmo por mim, levantando só as mãos aos céus, pedindo, e não calejando as minhas mãos na obra do Senhor, achar que do outro lado vou ter o paraíso. Assim, a vida é construída dia a dia. E a nossa vida é eterna. Nossa preparação ela é constante. E como seria essa preparação? Não há outra forma
na caridade e no amor. No amor demonstrado através justamente da caridade, do pensar no outro, livrando-se do egoísmo e do orgulho que nos afastam, livrando-nos das mazelas que nos afastam do caminhar com Cristo. Esse, volto a repetir, é o nosso melhor momento para que amanhã não temamos a morte. Nós precisamos encarar a morte de uma outra maneira. É natural que, quando parte um ente querido, que nós convivemos, nos laços de amizade, nos laços familiares de sangue, nós tenhamos a nossa dor. Ninguém está dizendo aqui, e eu jamais falaria isso, para não sentirmos a nossa dor nesse momento. Mas que a dor não seja um desespero, não seja uma dor de não gratidão, não seja uma dor blasfemando ou sujando a imagem do Deus misericordioso e amoroso, porque estaríamos nos, de certa forma, condenando cada vez mais, porque Deus é amor em sua essência, e em cada um de nós tem essa chama que nos diz isso. E no Livro dos Espíritos, na questão 68, ele fala a vida e a morte, e ele diz assim: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. Mais adiante ele pergunta aos espíritos: pode-se comparar a morte à sensação do movimento numa máquina desarranjada? Sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Os órgãos, por assim dizer, impregnados de fluido vital, esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si. No caso de certas lesões, e restabelecerem-se funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Eu quero dizer com isso aqui, meus irmãos, que todos nós que reencarnamos, que vamos ter o nosso processo de aprendizagem na vida carnal, vamos desencarnar. E esse processo de desencarne, mais ameno ou mais difícil, vai depender de como nós estamos hoje. Vai depender da nossa maneira de viver. Vai depender do nosso apego às coisas que nos rodeiam. Porque são vários os exemplos. Quem já leu o livro do Luiz Sérgio, A Hora do Adeus, em que ele fala vários momentos de velórios, de desencarnes e os momentos finais. Aqueles que demonstraram mais apego à matéria, mais apego à vida terrena, eles tiveram mais dificuldades, ou melhor, deram mais dificuldades aos trabalhadores que auxiliam no desencarne. E aqueles
quais se prepararam por toda a vida espiritualmente, tinham esse conhecimento e se doaram um pouco aos seus irmãos, eles tiveram um desenlace mais tranquilo, menos difícil. Todos nós sabemos, e ele em vários livros se contam, e nele em particular, a demorada presença do espírito junto ao corpo, porque ainda tinha muito desejo, porque ainda não percebia o próprio desencarne, não entendia se ver fora do corpo, porque na vida, durante a vida, não se permitiu compreender o Evangelho de Jesus, ou não quis assumir a responsabilidade, é assim muitos de nós, e quanto mais conhecimento, mais cobrados seremos. Então nós necessitamos deixar de temer um pouco a morte, mas ao mesmo tempo precisamos modificar os nossos comportamentos, porque assim nós teremos de uma forma mais tranquila essa nossa passagem. No livro O Consolador, de Chico Xavier e Emmanuel, ele pergunta assim: é fatal o instante da morte? O Emmanuel responde: com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Ele fala mais adiante: proporciona à morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? E aí ele responde: a morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. E continua, só para eu explicar daqui a pouco. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva sem milagres prodigiosos. Os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo, e se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida espiritual, da vida imaterial, é que o seu envoltório, o seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos. Aqui ele nos dá a certeza e a informação bem concreta de que nós não viramos santos e também não somos condenados à vida escrava ou à vida ao inferno, como se diz. Que nós continuamos nosso progresso com recomeços e vários recomeços, que Deus, em sua finita misericórdia e justiça, nos dá novas oportunidades, mas que precisamos entender que o livre-arbítrio é nosso, para que nós possamos escolher que caminho seguir. Eu já despertei para um caminho em que eu possa começar a galgar os meus passos na direção
para que nós fomos criados? Eu estou seguindo o caminho que Jesus veio nos mostrar desde que por aqui passou? Ou ainda continuo dormindo? Ainda não quero aceitar que não há outro caminho, porque Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida? E não chegaremos ao Pai se não for por Ele. E quando Ele diz isso, é se não for pelos exemplos que Ele deu de vida. Se ainda não despertamos para essa realidade, aí sim, nós vamos precisar uma compreensão maior e um entendimento maior dessa passagem que a todos espera, que é o desencarne. Mais à frente, ele pergunta assim: ele diz, me desculpe, não pergunta, o homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra, mas tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade, quais a do dinheiro, do álcool, etc. Obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada hora nas esferas mais próximas da Terra. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como a tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável a nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. A gente precisa entender e precisa, principalmente esse conhecimento que a doutrina espírita nos mostra, e quem está aqui hoje é porque, de certa forma, segue os conhecimentos da doutrina espírita, ou simpatiza, e ela nos chama para essa verdade, que a morte a gente não precisa temer, porque somos nós mesmos que somos os artífices desse momento. O que, na verdade, eu quero esperar nesse momento? O que me faz temer esse momento? Eu tenho a possibilidade de trabalhar isso em mim, não de forma egoísta, pensando só em mim, mas esse trabalho em mim, da minha reforma interior, ela se dá através do amor. E o amor, ele não pode ser vivido de forma isolada, somente comigo mesmo. Eu demonstro o meu amor a Deus e agradeço o amor que Ele tem por mim através do meu compartilhamento com o próximo, através da caridade com o meu irmão. É essa preparação que precisamos ter dessa vida futura. É nessa preparação que eu preciso acordar para que a gente possa viver de uma forma diferente. E ele diz aqui, no Livro dos Espíritos ainda, em quem se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse?
E vem outra pergunta. Como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. A alma não leva nada deste mundo, nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Então, mais uma vez, ele mostra aqui, na questão 150, que nós somos responsáveis por nossa vida nos encarnes e desencarnes. E ela será tanto mais agradável e harmônica, ou tanto mais amarga e desequilibrada, dependendo daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente está construindo hoje. Porque a nossa construção, ela precisa ter a base, precisa ter o alicerce bem firme nos preceitos do Evangelho. O conhecimento nós estamos tendo aqui agora. Não podemos jamais dizer, não sabia, não era assim que eu entendia. Senhor, Senhor, quando foi que eu te vi e não te ajudei? Quando foi que eu te vi passando fome e não te alimentei? Quando foi que eu te vi preso e não fui visitar? Nós estamos tendo esse conhecimento agora. É através do nosso próximo, através do nosso irmão, que a gente precisa ver Jesus a todo instante. E essa visão de Jesus é que nos vai trazer a paz que a gente quer nessa vida futura. É aos poucos, nos despojando do peso material, que a gente vai encontrar futuramente uma vida mais harmônica. Precisamos dela. Não temos o direito de tirar o tempo necessário para que a gente tenha o nosso aprendizado. Com fé, com coragem, caminhando com Jesus, nós vamos alcançar o nosso objetivo. E só para concluir, no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, onde ele fala do temor da morte, ele fala assim: o homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, tem um sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos. Esse temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento.
ele diz uma parte importante, porque se eu falo que eu construo a minha vida, que a construção de tijolo a tijolo da minha casa espiritual sou eu que construo, se eu falo maravilhas da vida futura, e para nós que estamos aqui, nós já temos um certo entendimento, né, de que precisamos valorizar esse momento que estamos agora, para que tenhamos um resultado mais positivo no amanhã. Mas se eu falo isso para alguém que não entende, pode ser que ele queira já se despojar da vida corpórea, porque lá vai ter um futuro melhor. Por não entender que nós que construímos, que nós no dia a dia é que fazemos a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, o nosso relógio do amanhã. Então, à medida que o homem ele compreende melhor a vida futura, o temor da morte ela diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe um fim calmo, resignado e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada que não se prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente, porque o presente ele é importante e necessário. Porque sabe que aquele depende da boa ou da má direção deste. Ou seja, o nosso futuro vai depender do que hoje nós fazemos. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando ela está completa. Todos os dias, meus irmãos, nós, ao deitarmos e ao descansarmos o corpo físico, o espírito se desprende e vai onde o pensamento leva. Então, de certa forma, nossas experiências espirituais são várias. E desde hoje, por isso é importante a nossa conduta, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque na vida espiritual, quando estamos nesse descanso físico, o nosso pensamento vai nos levar. Então oremos, peçamos forças e orientação ao nosso guia espiritual, nosso mentor, nosso anjo da guarda, todas as vezes que fomos ao descanso físico, porque sabemos que o espírito não descansa, para que nos leve em lugares de aprendizado, nos leve em lugares de harmonia. Muitas vezes nós, em desdobramento, em viagens pela erraticidade, ainda mesmo encarnados, nós executamos trabalhos, ajudamos, estudamos, somos esclarecidos por amigos espirituais que se colocam à nossa disposição para que possamos seguir adiante. Então, a condição atual de todas as almas é o justo resultado de suas existências passadas. Da mesma forma, numa existência presente, nossa alma tece dia por dia, por atos livres, a sorte que teremos no futuro. Então, meus irmãos, para concluir, que já passa um pouquinho do horário, vamos ter a consciência,
vamos ter a sabedoria de reconhecer que somos pequenos, de ter humildade para admitir que somos seres de uma longa jornada de erros, de acertos, claro, que precisamos procurar pautar nossa vida na direção de Cristo, aceitarmos as nossas falhas, porque elas fazem parte do processo da caminhada, mas entendermos que elas servem para que nós possamos refletir e tentarmos não repetir as mesmas falhas, os mesmos erros, que o amanhã, ter medo ou não, vai depender do que eu faço hoje. Vai depender da minha conduta de acordo com o que diz o Evangelho. Quero dizer aqui, e não quero que ninguém se sinta ofendido, e ser espírita é lutar, ou pelo menos tentar lutar contra suas falhas, suas mazelas íntimas, mas não podemos esquecer jamais que fora da caridade não há salvação. Não podemos jamais encontrar justificativas quando a gente se nega a estender a mão, porque o estado de céu, de paraíso, ou de inferno, de umbral, é um estado de consciência. E a consciência, ela pede resgate dos erros, ela martiriza. Assim como a consciência tranquila nos eleva a patamares que o amor, somente o amor, pode nos fazer alcançar. E agora, nesse mesmo clima de reflexão, que possamos, Senhor Jesus, Pai eterno, Mãe Santíssima, sairmos dessa conversa um pouco mais conscientes, um pouco mais responsáveis no nosso papel diante da vida, um pouco mais preparados, ou pelo menos com a convicção de que podemos nos preparar melhor para o nosso momento de passagem, para o nosso momento de contato com os irmãos espirituais, que possamos ter mais respeito nos momentos de desencarne, de próximos, de amigos, de pessoas conhecidas, que nos velórios, principalmente nós espíritas, meu Pai, que sabemos a responsabilidade da vivência espiritual, que possamos fazer uma oração sincera, uma oração verdadeira, mesmo diante de muitas coisas que acontecem nas conversas paralelas. Oh, meu Senhor Jesus, que possamos ter essa verdade, essa consciência de fazermos nossa parte. Porque um dia todos nós seremos anjos, como diz a música, mas para isso ainda temos uma caminhada, uma jornada longa de amor, de respeito, de amor, fraternidade. Gratidão, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Gratidão por estarmos reunidos, encarnados e desencarnados, nessa comunhão de amor, de conhecimento de uma vida que é a verdadeira vida de todos nós. Que assim seja.